Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PLC Drives. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a todo mundo que está acompanhando essa série de vídeos aqui do CodeSmotion. E eu sei que tem muita gente que não tem os equipamentos disponíveis ali para simular na bancada. Eu até comentei ali nos primeiros vídeos que vocês poderiam acompanhar essa série de vídeos sem ter os equipamentos em bancada. Muitas vezes eu acabo fazendo as demonstrações no servo real porque é mais fácil de mostrar para vocês, mas eu vou mostrar hoje nesse vídeo que é possível simular praticamente todas as aplicações que eu mostrei até agora utilizando somente o Codes no computador, sem ter o equipamento físico em bancada. Então isso é muito importante para quem está naquela fase de aprendizado ou quer testar a aplicação antes de comprar os equipamentos. Bom, então eu vou começar minha demonstração utilizando o programa aqui que eu fiz na aula passada, nesse aula 6 Gear. Então eu vou abrir esse programa. Para quem não acompanhou esse vídeo aqui, né, eu tinha feito uma simulação de como sincronizar dois servomotores e dessa vez eu vou mostrar como é que a gente consegue fazer a simulação desse projeto. Então antes de começar qualquer modificação, eu vou salvar ele com outro nome, eu venho aqui em File, Save Project As, vou escolher outra pasta, vou chamar aqui de YouTube Aula 7, vou colocar aqui como Aula 7 Gear Simulado. Nesse caso aqui eu estou pegando um projeto, vamos dizer assim, que seria um projeto real, que já funcionou em bancada, e eu quero fazer a simulação do meu computador. Então para isso basta eu vir aqui no menu online, habilitar o modo Simulation. A partir do momento que eu habilitar o modo Simulation, eu não preciso mais do CLP físico. Eu estou fazendo a simulação somente no software. Então a partir daqui ele funciona basicamente a mesma coisa. Eu posso compilar meu programa, ele vai mostrar se eu tenho algum erro aqui, por exemplo, aqui embaixo ele está mostrando que eu tenho 0 erros. Aí eu posso fazer o download desse programa. Então na hora que eu entrar aqui na área de login, ele já vai encontrar aqui que eu estou no modo simulação. Eu já posso fazer o download aqui desse programa. Ele entra também em modo Start, Stop, normalmente, como se fosse um CLP real. E eu posso colocar esse CLP aqui para rodar. Vem aqui e clique em Run. Então como é que fica a minha simulação, né? Se eu não tenho nem a RedCam funcionando aqui, né? Pode ver que no simulador ele mostra que a RedCam supostamente aqui está funcionando, só que ele mostra aqui, né, que eu não tenho o servo conectado, porém aqui no eixo pode ver que ele está na cor verde, então quer dizer que o eixo está rodando, ele está funcionando. Então se eu der um duplo clique aqui no meu eixo 1, que tela que vocês vão conseguir ver, né? Como eu escolhi um eixo rotativo, ele está mostrando esse tipo de eixo, né? Um eixo de 0 a uma volta. E o eixo 2 a mesma coisa, se eu der um duplo clique aqui no eixo 2, ele vai mostrar as informações referentes ao eixo 2. Eu posso vir aqui no eixo 1, arrastar a tela, vou deixar essa tela aqui no canto. E embaixo aqui eu vou colocar a informação do eixo 2. Vou até colocar ele mais ou menos aqui no meio da tela. E aí eu consigo fazer a simulação normalmente. Qual que é a diferença aqui de trabalhar com o eixo real ou com o eixo simulado, né? Então aqui no eixo simulado, logicamente eu não vou conseguir colocar uma velocidade muito alta, senão a taxa de atualização aqui não fica boa, né? Então você vai ver o eixo pulando aqui e você não sabe se o eixo está girando de fato ou não. Então se você colocar uma velocidade baixa ali, né, você vai conseguir ver todas as informações do eixo normalmente. Então eu vou pegar o eixo 1, vou arrastar aqui um pouco para o lado para ver outras informações referente a ele, né? Então aqui eu consigo ver, por exemplo, a posição, velocidade, aceleração, etc. E aqui do lado eu consigo ver o estado do meu eixo. Então atualmente ele está desabilitado. Se fosse um eixo real, é claro que eu conseguiria tirar ele na mão, só que aqui como é um eixo simulado, eu não consigo fazer essa operação aqui manualmente, né? Então eu vou começar habilitando o meu servo, pode ver que ele vai mudar o estado aqui dele de Power Off, ali ó, para Standstill. Ou seja, Standstill é um estado que o servo está habilitado, ele está pronto para receber algum comando. Então aqui eu consigo ver as demais informações, né? Ele está a posição, velocidade, tanto do eixo 1 aqui quanto do eixo 2. Vou começar girando o meu eixo 1. Eu vou deixar uma velocidade bem baixa aqui, vou colocar, por exemplo, 0,1 RPS, seria 0,1 rotações por segundo. Vou colocar aqui para ele girar, habilitar. Então pode ver que o eixo 1 já está girando e o eixo 2 aqui está parado. Então, se eu quiser simular aqui o meu gear, né? Assim como eu estava simulando aqui para vocês, eu posso escolher aqui a posição do Master Slave, posso falar aqui qual que vai ser a distância que ele vai sincronizar, vou colocar a distância aqui de uma volta. E aqui eu já consigo executar o meu sincronismo. Então eu venho aqui no Execute, mando habilitar. Pode ver que ele está aguardando ali chegar em uma volta, para ele poder acelerar junto e sincronizar. Pode ver que ele acabou de entrar em sincronismo, então ele vai demorar uma volta para os dois chegarem aqui na mesma posição. Ó. Então os dois chegaram na posição agora. Ele demorou uma volta porque foi o que eu determinei aqui no meu parâmetro, ou seja, o sincronismo de uma volta. Eu também consigo fazer a defasagem desse sincronismo, assim como eu já mostrei no vídeo anterior. Então eu vou colocar aqui ó, o Master 0 e Slave 0,25, ou seja, na hora que eu
acionar novamente o meu bloco Gain Pos, ele vai trocar esse sincronismo e vai fazer uma defasagem de 0,25 voltas aqui no escravo. Pode ver que na hora que ele chegar no 0 é onde ele vai fazer o sincronismo. Ó, pode ver que agora eles estão defasados uma volta. E aí eu poderia trabalhar em diferentes velocidades também, mas como eu falei para vocês, né, se você deixar uma velocidade muito alta, chega um ponto aqui que você não consegue mais ver, visualizar ali o movimento, né? Pode ver que aqui eu coloquei ó, uma rotação por segundo e ele já está meio estranho aqui para ver, né? Se você deixar uma velocidade maior, igual eu fiz um teste lá no meu servo, vou deixar uma velocidade aqui de 10 RPS, ou seja, 600 RPMs. Ó, pode ver que ele até fica meio esquisito aqui a simulação, né? Porque aqui na verdade ele tá rodando aqui a 600 RPMs. Então seria impossível de visualizar. Por isso que a gente enxerga, parece que esse eixo tá meio travado. Mas na verdade ele tá girando numa velocidade fixa. É que a taxa de atualização aqui não permite que a visualização fique boa. Então por isso que sempre trabalha ali numa simulação ali, né? Numa velocidade meio baixa, assim, ó. No máximo 1 RPMs, que vocês já conseguem ver essa atualização ocorrendo aqui. Então se eu zerar se eu colocar uma velocidade aqui de 0 RPS, o meu eixo para e eu consigo enxergar essa defasagem. Uma outra forma de fazer esse teste também, eu posso trabalhar com eixos virtuais. Então, por exemplo, imagina que eu não configurei a RedCam, eu vou apagar aqui minha configuração da RedCam. Pode ver que meu programa ele já começou até a acusar um erro aqui, que não existe mais o eixo 1 aqui no meu programa, porque eu apaguei toda a configuração da RedCam. Então eu vou adicionar aqui no Softmotion General Access Pool, clicar com o botão direito, mandar inserir aqui na Add Device. Aqui eu consigo inserir esse Virtual Device. Então esse SM Drive Virtual, ele é um eixo virtual. Então eu posso adicionar aqui, eu vou adicionar com o mesmo nome para ele substituir o eixo que eu acabei de apagar. Eu vou adicionar aqui como eixo 1 e como eixo 2. Ó. Então ele continua sendo um eixo, eu também tenho que configurar ele se ele é finito ou módulo. Eu vou configurar ele na opção módulo, vou deixar ele aqui como valor 1. E no eixo 2 eu vou fazer a mesma coisa, mudar ele para módulo, valor 1. Aqui eu não vou ter aquela relação mecânica, né, de voltas do meu motor para a unidade do usuário, porque eu não tenho um motor real aqui conectado, eu só preciso fazer essa configuração aqui no eixo virtual. Ele é um eixo até mais simples de ser configurado, né? Então seria também uma opção a você fazer toda aquela configuração da RedCam. Então nesse caso aqui, só de eu inserir esses dois eixos virtuais, o meu programa já está pronto para rodar. Vou novamente fazer o download aqui do meu programa. Colocar ele aqui para Run. Abrir aqui os dois eixos. Pode ver que os dois eixos já ficaram online, né? Então vou abrir o primeiro eixo. Vou deixar ele aqui do lado. E vou abrir o segundo eixo e colocar ele aqui do lado também, embaixo do eixo 1. Só um detalhe aqui nessas simulações, né? Uma coisa que eu percebi. Dependendo da forma com que você está trabalhando, você tem que fechar esse eixo e abrir de novo, porque senão a monitoração dele fica travado. Não sei exatamente o motivo, mas toda vez que vocês entrarem aqui no modo offline, fizerem alguma alteração aqui no programa, fizerem o download de novo, pode ser que o eixo aqui ele fique travado, né? Vou até fazer uma simulação agora, né? Acabei de parar sem alterar o meu eixo. Se eu perceber que meu eixo aqui está parado, né? Eu vou reiniciar essa simulação. Pode ver que meu bloco aqui está em erro, né? Como eu acabei de adicionar o eixo virtual, ele está até falando aqui para mim, né? Que eu estou chamando esse bloco aqui de uma task errada. Então eu esqueci de fazer essa alteração. Toda vez que eu utilizar um eixo virtual, eu vou ter que fazer mais uma alteração neles, que é nessa opção aqui. Deixa eu colocar numa tela maior, né? Que é nessa opção chamada SM Drive Virtual I/O Mapping. Então aqui eu vou ter que mudar a task, né, para aquela task motion. Então eu vou ter que fazer isso tanto no eixo 1 quanto no eixo 2. Vou entrar aqui em I/O Mapping, mudar para task motion. Agora sim eu vou fazer o download novamente. Vou colocar meu CLP aqui para Run. Vou entrar aqui na aba General. Pode ver que ele agora sim ele não está mais dando erro, né? Ele está mostrando aqui que meu eixo está desligado. Vou colocar os dois aqui um do lado do outro. Pode ver que o erro aqui no meu bloco também já sumiu. Então agora eu já consigo habilitar o meu eixo. Ele tem que mudar o estado aqui de Power Off para Standstill. Ó, beleza, já mudou. Então quer dizer que meu eixo está funcionando. Ó. Tanto o eixo 1 quanto o eixo 2. Aí eles funcionam exatamente da mesma forma. Eu vou colocar uma velocidade aqui para o eixo 1. Mandar ligar ele. Então ele já está girando. E aqui eu vou colocar uma velocidade. Vou colocar um sincronismo aqui para o eixo 2.
Dessa vez aqui eu vou deixar o Master Distance 0, ou seja, ele vai sincronizar praticamente de imediato na hora que ele passar pela posição 0. Vou habilitar aqui o Execute. Então, ó, ele já está buscando aqui na posição 0, na primeira volta, na hora que passou pela posição 0, os dois já entraram em sincronismo. Bom, então aqui ficou claro assim como que a gente consegue fazer a nossa simulação. Bom, então essa é uma grande vantagem de se utilizar o Codesys, né, porque ele já tem esses simuladores incorporados nele, e mesmo não tendo os equipamentos em mãos, vocês vão conseguir fazer essa simulação ali no computador de vocês, e não só assistir aos vídeos, mas também conseguir praticar os exemplos ali dos vídeos. Bom pessoal, espero que tenham gostado do assunto. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber um alerta toda vez que eu enviar um vídeo novo. Podem deixar as dúvidas nos comentários que eu estou sempre respondendo. Valeu pessoal, muito obrigado e até um próximo vídeo.